Eu vou falar agora aqui de outro sinal também terrível, não é? E que nós já podemos comprovar nos dias atuais, que é mais um sinal que está a ser cumprido, mais uma profecia bíblica que realmente tem demonstrado que a palavra de Deus não falha. Então é o sinal do abandono da verdade. Então, o abandono da verdade chama-se na Bíblia de apostasia. A apostasia é o abandono da verdade. E pessoas que nunca tiveram em verdade não podem abandonar a verdade, correto? Só pode abandonar a verdade alguém que alguma vez a teve, de alguma forma. Então, a apostasia diz respeito àqueles que provaram os frutos do Espírito, como está lá em Hebreus 6, de 4 a 6, e depois se afastaram. Mas isto não quer dizer perder a salvação. E eu já vou falar sobre isto. Estar em verdade e estar na verdade são coisas diferentes. Os apóstatas são aqueles que experimentaram o sentimento de união em verdade, não na verdade. Eles estiveram numa igreja e sentiram entre a união dos crentes na igreja, dos crentes verdadeiros, eles estiveram unidos a eles, então provaram e experimentaram esse sentimento da união em verdade. Mas eles não estavam na verdade como os outros estavam. Isto é realmente o que está lá em 1 João 2,19 a demonstrar, não é? A dizer assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam connosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, eles não é que eles perderam a salvação, que eles eram crentes, porque se eram, porque o versículo diz assim, eles não eram de nós, saíram de nós, mas não eram de nós. Ou seja, eles estavam entre nós, que somos os salvos, mas eles não eram salvos. Por isso é que entraram e saíram. Eles entraram e estiveram em verdade, juntamente com aqueles que estavam na verdade. Entenderam? Estar em verdade é o que eles estavam. Os outros estavam, os verdadeiros filhos de Deus que permaneceram, estavam na verdade. E eles estavam em verdade juntamente com os que estavam na verdade. Portanto, depois deles experimentarem esse sentimento de união em verdade temporariamente, ou seja, através do arrependimento emocional e não espiritual, eles depois não permaneceram nessa verdade que os coloca, ou que os colocaria na certeza da sua miséria para a total dependência de Deus. Portanto, não houve conversão, o Espírito Santo não chegou a habitar no templo interior e, sendo assim, por apenas terem estado presencialmente em verdade na igreja, mas não permanecendo na verdade de coração, de alma e de entendimento, eles recaem para voltar para o mundo, não sendo transformados pela experiência que lhes foi concedida, como nós vemos isso em Hebreus 6, de 4 a 6. Não é? Eles não podem, eles experimentam uma espécie de um arrependimento emocional, não é? Mas depois não podem ser outra vez firmados para o arrependimento espiritual, porque havendo provado os frutos do Espírito, não é? Ao fazerem isso é como se eles estivessem a expor Cristo ao vitupério, à vergonha, não é? E isto mostra, não é, que se nós pudéssemos realmente perder a salvação, se nós pudéssemos entrar na salvação e perder a salvação, nós exporíamos Cristo ao vitupério, nós faríamos como se a graça realmente não fosse boa o suficiente que alguém pudesse experimentá-la e depois, verdadeiramente em coração, não é? E depois de dizer assim, afinal a graça não é para mim, isso não presta. Ninguém poderia fazer isso, porque a graça é irresistível e ela é maravilhosa. A graça transforma e muda, tanto que muda que nós, a descrição dessa mudança é o nascer de novo. Então, claramente, a apostasia, pessoas abandonarem a verdade, apostatarem, não se trata de perder a salvação. E há muitas pessoas que confundem a apostasia com a perda da salvação. Porque nós temos que explicar isto desta forma. Se um homem é verdadeiramente convertido, ele não se desconverte, correto? Porque a conversão vem pelo Espírito Santo. Não é? Então, se a conversão é o nascer de novo, então como é que alguém que nasceu de novo, a seguir, morre novamente para voltar para o mundo? Porque se o simbolismo da nova vida está associado à vida eterna, então o morrer de novo quer dizer que a vida não era eterna, a vida era temporária. Então, está provado que se uma pessoa entrou e saiu, é porque na verdade ela nunca foi
nunca fez parte do grupo dos crentes. Por isso é que 1 João 2,19 diz: saíram de nós, mas não eram de nós. E isto acontece muitas vezes, e na nossa igreja já aconteceu, pessoas que entram, não é? Mas que são pessoas que entram para se apacentar a si mesmas, para se servirem a si mesmas, para se fazerem usar dos irmãos, dos filhos de Deus verdadeiros, não é? Que lá estão, para os interesses, querem dinheiro, querem ajudas, querem facilidades, querem trabalho, querem apoio, querem uma certa segurança, e assim que têm essas coisas, não é? Saem. Portanto, essas pessoas não foram salvas. Essas pessoas andavam a brincar com as coisas espirituais e andam a brincar as religiões, e são aqueles crentes que não enganam ninguém, a não ser eles mesmos. Portanto, ninguém pode perder a vida eterna, não é? Porque de outra forma a vida, não é? Então a conversão, a nova vida, a novidade de vida não seria eterna, não é? Porque poderia ser perdida. E nós temos várias passagens na Bíblia que assim o dizem. João 10, 29, 2 Coríntios 1, de 21 a 22, 1 Coríntios 1, de 8 a 9, Filipenses 1, 6, 1 Tessalonicenses 5, de 23 a 24, 2 Timóteo 1, de 9 a 12, e Judas 1, 24. Então, a apostasia é o abandono da verdade de Deus pelas verdades convenientes do mundo e da religião secular, onde, na verdade, não há salvação nem comunhão verdadeira com Deus em espírito. Muitos crentes têm abandonado as verdades bíblicas, não é? Crentes, imiscuindo princípios da palavra de Deus com o pensamento da cultura do mundo, e a dada altura nem conseguem discernir onde começa um e acaba o outro, e depois estão sempre presos nesta coisa da religião e do mundanismo, da carnalidade e da espiritualidade, e nós vemos que estas pessoas dão um péssimo testemunho e provam, como é óbvio, que ali não há conversão. Talvez Deus lhes dê conversão há algum tempo, mas quando as pessoas brincam com Deus em rebelião e estão a fazer-se usar de Deus, a Bíblia é clara que Deus não se deixa escarnecer. Está lá em Gálatas, não é? 4. É dizer, tudo aquilo que o homem semear, isso ceifará. Portanto, em 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 4, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, que é o abandono da verdade, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então nós sabemos que quando o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, se surja no cenário mundial, a apostasia é um dos sinais evidentes dessa chegada iminente do anticristo, não é? E do período da tribulação, e também do arrebatamento da igreja. Nós já vimos a apostasia no mundo. A apostasia já chegou. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o arrebatamento está às portas e a tribulação pode começar a qualquer momento, não é? E o anticristo ser levantado no cenário mundial para esse governo globalista que nós vemos a levantar-se já há muitos anos no cenário político, ideológico, militar, bélico, não é? Económico, mundial. Portanto, nós estamos nos momentos finais, estamos na época da apostasia, nós vemos pastores a apostatar, pastores que tiveram 20 anos ou 30 anos de suposto ministério, mas não eram pessoas convertidas, e depois veio-se a provar, não é? Nós, ainda há pouco tempo, tivemos um belo exemplo de um pastor que nós conhecíamos, que depois de 20 e tal anos de ser pastor, nós percebemos que se tornou um adúltero, que se tornou uma pessoa que viemos a descobrir coisas acerca da forma como ele serviu a obra de uma forma indigna, e isto é uma desgraça, é uma vergonha que alguém consiga fazer-se passar por um crente durante 20 e tal anos e liderar uma igreja e depois deitar a igreja abaixo e dispersar as ovelhas e passar 20 e tal anos a ensinar a aguinha com açúcar às pessoas, ao ponto destas pessoas não conhecerem doutrinas básicas da graça e do Evangelho. Portanto, nós vemos que estamos realmente nesses dias, nos dias da apostasia, nos dias das pessoas preferirem as fábulas, o engano, não é? E por isso é que também diz, em 1 Timóteo 4, de 1 a 2, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos vão apostatar alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Portanto, novamente, nós vemos aqui a apostasia nos últimos tempos. Em 2 Timóteo 4, 3-4, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, ou seja, apostatando, voltando às fábulas, voltando às mentiras que o diabo conta no mundo, não é? Através da cultura, através da filosofia, através da terapia, através da falsa espiritualidade. Portanto, elas voltam às fábulas, elas preferem a mentira, porque aquilo que elas provaram da verdade, estando em verdade, não na verdade, estando em verdade, eles acharam que aquilo não lhes era suficiente e, portanto, preferiram voltar à mentira. Algumas pessoas demoram 20 anos para fazer isso, mas outros às vezes demoram apenas 2 meses ou 2 semanas, porque são muito mais descarados, não é? Então, em 1 João 2,18, bem diz: filhinhos, já é a última hora, ou seja, os últimos tempos. E como ouvistes que vem o anticristo, agora também muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, nesses últimos 2000 anos, que já está praticamente a última hora, tem havido muitos anticristos. Mas nós estamos numa altura da última hora, dos últimos tempos, dos últimos dias, dos últimos momentos, em que muitos anticristos têm feito. E os anticristos são quem? São, porque o verdadeiro anticristo que se levantar no mundo, para governar o mundo, que é quase como a encarnação do próprio diabo, não é? Esse anticristo, o que é que esse anticristo tem semelhante com estes muitos anticristos? A oposição à verdade, o ódio pela verdade, o abandono da verdade. Então, todos estes homens que abandonam a verdade, que odeiam a verdade, como Lúcifer abandonou a verdade no céu, não é? E se rebelou, muitos destes homens também têm desprezado a verdade de Deus e têm se entregue ao engano. Então, todos os que não permanecem na verdade são contra a verdade e são feitos anticristos. A verdade de Deus não é algo que nós podemos ir e voltar conforme nos é conveniente. Olha, eu vou à verdade de Deus quando me apetece, mas quando não me apetece, eu fico na minha própria verdade. Isto não é a postura de um crente. Muitas pessoas, por estarem algumas vezes em verdade, pensam que estão a andar agradavelmente na verdade diante de Deus. Mas isto não é a realidade das suas vidas. Então, João disse assim em 2 João 1,4: muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade. Não é em verdade, é na verdade. E este é que é o andar correto, bíblico. Assim como temos recebido o mandamento do Pai. E em 3 João 1,4 ele reforça: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Portanto, que são realmente convertidos e que têm essa vida de fidelidade na verdade de Deus. E então, o compromisso de andar na verdade é para os filhos de Deus. Aqueles que andam em verdade, ora vai, ora vem, conforme lhes convém, essas pessoas não são filhos de Deus. Portanto, se eles apostatarem, eles não estão a perder a salvação. Eles não estão a demonstrar que é possível perder a salvação, mas estão a demonstrar que eles nunca foram salvos de verdade. Então, todos os que gostam de oscilar entre a verdade e o erro, conforme lhes convém, não têm o espírito da verdade, como nós vemos em 1 João 4,6. Não é? Todo aquele que só visita a verdade quando ela lhe é conveniente, tem o espírito de apóstata. E, portanto, vamos agora falar de outro sinal evidente. O sinal dos escândalos, das traições e de o ódio instalado. Que são também sinais, o sinal que marca os últimos dias. E nós, nos dias de hoje, escândalos, traições e ódio é o que nós mais ouvimos todos os dias. Então, em Mateus 24, no versículo 10, diz assim: nesse tempo do fim, não é? Adivinhando-se o fim, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E depois no versículo 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
Então, quando o Senhor Jesus profetiza sobre a multiplicação da iniquidade e o amor a esfriar, ele está a descrever tempos onde vai haver uma relação direta entre a falta de amor e o aumento do pecado, ou o prazer na prática do pecado. Então, este amor que está aqui destacado, não é? Que vai esfriar e que tem esfriado, em primeiro lugar, é o amor a quem? É o amor a Deus. É o amor à palavra da verdade, à justiça e à lei divina. O amor para com as coisas santas de Deus, sendo desprezado no coração dos homens. E é esse desprezo, esse esfriamento desse amor que tem levado a um aumento da impiedade, porque todo o afastamento de Deus aproxima o homem cada vez mais do pecado, correto? Então, o retorno ao primeiro amor, que está lá descrito em Apocalipse 2:4, quando é feita uma advertência à igreja de Éfeso, não é? De voltar ao primeiro amor, fala do amor a Deus ao serviço do Senhor Jesus. Este é o amor que esfria primeiro, que depois dá origem a um amor esfriado entre as pessoas, não é? Entre as pessoas na igreja, entre as pessoas fora da igreja, até entre os ímpios, tudo. Quanto mais as pessoas se afastam de Deus, mais prolifera a prática do pecado. Então, a mornidão como o oposto à sujeição é esse amor esfriado. Estar-se sujeito é estar-se obediente, zeloso e dinâmico no serviço. Este é o amor quente, não é? A mornidão é precisamente o estado de letargia ou apatia espiritual em negligência, que depois leva a um amor frio. Então, por causa desta mornidão espiritual, nós vivemos dias de escândalos, de afronta, de senso de indignação constante, de insatisfação e preguiça, onde as pessoas se distanciam cada vez mais para a seguir se desinteressarem umas das outras, criando laços temporários, mas que depois são abruptamente cortados. Criam inimizades por coisas frívolas e levianas. As pessoas juntam-se, separam-se. As pessoas cruzam-se, mas não se tocam. Tocam-se, mas não se veem. Veem-se, mas não se sentem umas às outras. Os sentimentos das pessoas estão endurecidos e só há impaciência, afronta, invejas, rancores, um sentimento de atrito constante, famílias destruídas por cada um estar centrado somente em si mesmo. As pessoas não se procuram, não se partilham umas às outras. Há uma divisão, há uma dissensão social permanente e constante entre as pessoas. Amizades fingidas, amores interesseiros, falsidade no convívio, relacionamentos desgastantes, afetos sem dedicação, ligações sem afinidade, vidas sem união, promessas ocas, cinismo, hipocrisia, frivolidade, superficialidade, não é? Abunda nestes dias como sinais da iminente volta do Senhor Jesus. Então este é um dos sinais que nós podemos observar nos dias atuais. Outro sinal que eu quero falar aqui é o sinal dos tempos trabalhosos. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, nestes últimos dias que nós vivemos, que tempos trabalhosos são estes? E depois passa a descrever assim a passagem: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem um afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, que não se conseguem conter, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Curioso que 2 versículos depois diga assim: que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O que é que isto quer dizer? Porquê é que as pessoas aprendem sempre e não podem chegar ao conhecimento da verdade? Ou seja, pessoas que vivem a sua vida a achar que estão a evoluir, que estão a ir para algum lado, mas não interessa quantos anos de vida lhes seja concedido, elas não aprendem nada em relação àquilo que é realmente importante na vida. Por isso é que elas estão constantemente centradas nelas mesmas. Elas não aprendem. Elas cometem erros e caem no mesmo erro. Elas cometem falhas e depois estão
destinadas a cometer as mesmas falhas outra vez. E estão sempre, parece que estão a chafurdar na poça, não é? Na lama, na sujidade. Numa realidade onde o amor esfriou, como nós vimos ali atrás, o que é que aumenta? Aumenta esta incredulidade. E também, por aumentar a incredulidade, aumenta também o sentimento de afronta a Deus e o sentimento da arrogância da pessoa se ensoberbecer em si mesma. Então, pessoas que acabam depois por se convencerem que o pecado é uma invenção da moralidade, e elas, ao se convencerem disto, elas se tornam cada vez mais engenhosas na prática do pecado. Sem a verdade de Deus, começa a reinar a sua própria opinião, não é? E depois é pela opinião das pessoas que começa a haver divisão, porque as pessoas começam a criar ideologias, filosofias de vida, onde depois começa a haver choque e atrito, especialmente se as pessoas forem mundanas. Se de um lado houver uma pessoa mundana, do outro lado houver uma pessoa santa cristã, aí vai haver atrito constantemente. Porquê? Porque uma pessoa está a defender a santidade, está a defender a justiça de Deus, está a defender a palavra de Deus e as coisas puras, as coisas santas, as coisas honestas, não é? E as outras pessoas estão a relativizar o pecado, estão a defender o pecado, estão a justificar o pecado e para promoverem os seus filhos, os seus netos, os seus amigos, os seus parentes, os seus namorados, os seus patrões, os seus colegas de trabalho, e portanto as pessoas acabam de, como diz lá não é? Em 2 Timóteo 3, 1 a 5, não é? Diz que, tendo aparência de piedade, negam a eficácia dela. Portanto, tendo aquela aparência que são pessoas íntegras, pessoas justas, pessoas boas, pessoas honestas, sérias, elas depois negam a eficácia dessa piedade e se comportam como pessoas verdadeiramente monstruosas, ímpias, injustas e idólatras diante de Deus. Portanto, este egocentrismo, não é? Isto leva ao egocentrismo. E este egocentrismo é o quê? São os homens sendo conformados à imagem de Satanás. E isto é a base da anarquia, onde reina a vontade pessoal desenfreada para satisfazer a carne. Por isso é que dizia ali, não é? Quando estava a descrever estes homens todos, dizia incontinentes. Pessoas que não se conseguem conter. Eu quero fazer isto. E não conseguem saber que, olha, isto não é para fazer. Não faças isso. Isso não te faz bem. Eu não consigo, é o meu vício. Eu não consigo, é mais forte do que eu. As pessoas são incontinentes, não se conseguem conter. E depois também diz, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos dos prazeres. Ou seja, está ali a palavra de Deus a dizer assim, isso não agrada a Deus. Mas depois está o prazer, e elas vão para o prazer. Porque elas são mais amigas dos prazeres do que são amigas de Deus. Se elas fossem amigas de Deus, elas venciam os vícios, venciam os pecados, venciam as suas misérias. Nem que fosse difícil de vencer, demorasse muito tempo para vencer, mas via-se algum aumento, não é? Via-se um fortalecimento e via-se que com algum tempo elas acabavam por vencer. Mas passado anos, décadas, continuam nos mesmos pecados e não mudam. E porquê? Porque Satanás, não é? Elas estão a ser conformadas à imagem de Satanás, tornando-se mundanas, sem se darem conta. Quanto mais mundanas, não é? E por isso, todos estes pecados descritos por Paulo a Timóteo, não é? Nesta passagem que eu li, de 2 Timóteo 3, todos estes pecados descritos têm uma base na sensação de engrandecimento pessoal. E isto em psicologia é chamado do síndrome de grandiosidade ou transtorno de personalidade narcisista. As pessoas estão cheias de si mesmas. Quem é que está cheio de si mesmo? O diabo, correto? E, portanto, as pessoas, quando estão cheias de si mesmas, elas estão literalmente a mostrar que elas estão mais parecidas com o diabo do que parecidas com o Senhor Jesus, que se esvaziou a si mesmo, não é? Portanto, por isso é que Satanás continua a investir muito na manipulação da verdade através da terapia do eu, não é? E por isso é que nós vemos até pastores constantemente, eu determino, eu decreto, eu mereço. Isto não vem de Deus. Porque a Bíblia diz que nós não merecemos nada. E não somos nós que decretamos nada, nós não temos poder para decretar absolutamente nada. Deus é que decreta e nós obedecemos. Não é? E, portanto, esta terapia do eu vem sempre com um emocionalismo ativista, da pessoa defender as suas próprias causas, e também acaba por vir também com um complexo de vitimismo. A pessoa começa-se a fazer de vítima,
onde toda a gente é um opressor e elas são as vítimas. Então esta falta de amor para com Deus e para com a verdade tem produzido, sim, essas pessoas, nestes tempos trabalhosos, têm produzido pessoas arrogantes, sem afeições naturais, pessoas entregues a estes desejos de sensualidade, luxúria, cobiçando glória, riquezas, relevância, mas sem nada de valor para oferecer. Elas procuram coisas valiosas, mas não têm nada de valor para oferecer em troca. Então esta falta de amor e valorização pelas coisas nobres do caráter de Deus é o que tem produzido esta sociedade infernal como tempos trabalhosos, não é? Então estes tempos trabalhosos descrevem literalmente uma sociedade infernal, homens de calibre diabólico, centrados em si mesmo, egocentrismo e depois toda aquela lista, não é, que nós lemos ali em 2 Timóteo 3, como traços normais e habituais do caráter de todas as pessoas. Em Romanos 1, de 29 a 31, nós também lemos alguns traços desse tipo de homens rebeldes contra Deus, a dizer assim: estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem uma afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Nós conseguimos ver que todas estas descrições, Judas 1,16 continua e diz: estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, cuja boca profere coisas muito arrogantes, admirando as pessoas somente por causa do interesse. Isto não é os dias atuais? Então, estes sinais dos tempos trabalhosos, nós podemos reconhecer que nós estamos literalmente inseridos em tempos bastante trabalhosos, que adivinham o fim a qualquer momento. Então, falando desse sinal, vamos falar agora do sinal a seguir, que é o sinal do engano dos falsos mestres e dos falsos cristos. Nós também vemos em Mateus 24 o Senhor Jesus, não é? A dizer, a referir estes sinais como evidências do fim. Portanto, o abandono à verdade faz com que as pessoas também percam o discernimento do Espírito de Deus e, portanto, estejam somente entregues à emoção que os dá, que os faz dar ouvidos a estes falsos mestres e a estes falsos cristos, correto? E ouvindo também esses tais espíritos enganadores e as doutrinas dos demónios que servem o próprio diabo. Então em Mateus 24, de 4 a 5 diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, no versículo 11. Portanto, nós claramente vemos que estes últimos dias estão cheios de falsos mestres, falsos cristos. Quando muitas pessoas apresentam Cristo, há muitas pessoas que estão com Cristo na boca o tempo todo, mas o Cristo que elas apresentam é o Cristo verdadeiro? Não é. Então, não é só porque uma pessoa fala em Cristo pela boca que nós vamos acreditar que ele é um cristão e que vai sair verdade da boca dele. Porque muitas pessoas começam com o nome de Cristo na boca para passar a ideia que são da verdade, mas tudo o que vem a seguir dali é mentira, é obra do diabo. E nós sabemos que só acredita nas palavras da mentira quem não detém a palavra da verdade, correto? E por isso é que nós devemos manusear bem a palavra da verdade. Como o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 2,15, não é? Quem dera que todos nós pudéssemos realmente ter o conhecimento da verdade de tal forma que quando alguém abrisse a boca para dizer algum erro, alguma falsa doutrina, perverter alguma coisa na Bíblia, nós pudéssemos logo combater aquele erro com a verdade e deixar logo ali que aquela pessoa reconheça que a verdade ela sempre vencerá. Então, nós sabemos que nos dias de hoje o engano dos falsos mestres tem-se tornado uma parte comum da preparação dos seminários, por exemplo. Muitos seminários neste mundo são seminários apóstatas e ecuménicos, cheios de engano. Não digo que não haverá, se calhar, algum bom seminário por aí, eu não conheço nenhum, gostava de conhecer, francamente gostava de conhecer e até contribuir, ajudar, escrever, trabalhar para eles
era um desejo, mas infelizmente sempre que procuro, e durante algum tempo eu procurei poder trabalhar também, até gratuitamente para seminários, para ajudar na formação, mas rapidamente eu apercebia, logo pelas referências dos nomes que estavam por trás destes seminários, que são pastores apóstatas, ecuménicos, pessoas que andam de mãos dadas com o engano. Portanto, nós sabemos que nos dias de hoje os falsos mestres estão até muitas vezes dentro da igreja, dentro dos seminários. Para quê? Porque as pessoas, quando vão para os seminários estudarem para pastores, o diabo já está a formar pastores para o engano. Entendem? O diabo não é estúpido, ele é esperto. Ele sabe o que é que ele está a fazer. Portanto, nós sabemos que os falsos mestres têm entrado nos seminários para formar os falsos mestres, formando falsos mestres, para depois os falsos mestres irem para as igrejas, prepararem más pregações. E nós vemos também na internet más pregações online, o abuso da verdade. Nós vemos nas mensagens desses pastores mediáticos, nós vemos também muitas vezes nos cultos das igrejas. Graças a Deus, na nossa, nós temos pastores bíblicos, não é, que não pregam, e também se pregassem alguma coisa contra a verdade, nós rapidamente nos levantaríamos para dizer: isso não é bíblico. E se as pessoas cometerem uma gafe, um erro, por causa de ignorância, porque todos nós podemos cometer uma gafe, aí, não é óbvio, nós defendemos a verdade, apontamos a verdade e vencemos o erro. Mas se as pessoas permanecem no erro e na verdade, aí não. Aí sai fora e vem o outro. Ou saímos nós fora. Mas graças a Deus não é o caso da nossa igreja, e nós damos muitas graças a Deus por isso. Ficámos alguns anos sem podermos congregar em igreja, até que Deus nos conduziu a estes homens de Deus e a este pastor que, depois de 40 anos de nós estarmos noutras igrejas e vermos a apostasia e o ecumenismo em todo lado, Deus nos levou a um pastor bíblico que envergonha todos estes pastores que nós durante 40 anos tivemos contacto, e hoje em dia são pessoas que nós nos envergonhamos porque eles são uma vergonha para o Evangelho e para a obra do Senhor. Mas nós sabemos que o diabo faz esse trabalho, e nós sabemos que a apostasia se instalou, e nós sabemos que os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas estão espalhados por todo o mundo. Nós temos alguns irmãos em Moçambique que nós temos apoiado a igreja deles, e temos mantido contacto com eles, e nós sabemos que lá aquilo reina, os falsos mestres, o falso engano, e nós temos que ter muito cuidado, e estes irmãos, eu estou sempre a dizer-lhes que eles têm que ter muito cuidado com os falsos ensinos, porque nós muitas vezes, quando ignoramos, nós não temos conhecimento da palavra de Deus. Se eu não conhecesse a palavra de Deus bem, alguém me viesse dizer que a palavra de Deus dizia certas coisas, se eu não conheço a palavra de Deus, eu ia acreditar, não é? Por que razão eu ia duvidar daquela pessoa? Se aquela pessoa se apresentasse como um pastor, como uma pessoa com conhecimento da verdade. Então, por isso é que eu sempre encaminho as pessoas para a palavra de Deus, e disse também aqui logo no vídeo introdutório deste canal que se alguém tiver alguma coisa a apontar de algum erro que seja dito, depois que o aponte, e esse erro será, se estiver na Bíblia a prova de que há erro, então esse erro vai ser, obviamente, consertado, porque nós estamos aqui para promover a verdade de Deus, e é na palavra de Deus, não é na minha opinião, que está a verdade. Portanto, nós sabemos que nos dias de hoje o engano está muitas vezes nos homens que pretendem ensinar a palavra de Deus, está nas Bíblias adulteradas, está nas apps de telemóvel, não é? E de estudo bíblico, e está nos estudos que são feitos por muitos em muitas igrejas ou por muitos irmãos. Temos que ter cuidado, e por isso é que nós aqui, quando fazemos estudos bíblicos e tudo, temos sempre um compromisso sério de termos sempre a palavra de Deus a provar. Qualquer coisa que é dito, tem que haver versículos para comprovar e para apontar e para dirigir, não é? O fio condutor de um estudo ou de uma pregação, a palavra é que determina a orientação, não é, daquilo que é dito. Portanto, nós sabemos que vários anticristos, vários falsos profetas vão se levantar e têm-se levantado e vão-se continuar a levantar até esse dia que as bestas se levantarem sobre a terra, que é o falso profeta e o anticristo. Quando nós vemos em Apocalipse 13:1 e Apocalipse 13:11.
a besta que é o anticristo e a besta que é o falso profeta. Esses são os maiores, não é? E depois desses se levantarem, eles é que vão reinar sobre o engano da terra. Mas até eles se levantarem, muitos falsos profetas, muitos anticristos se vão levantar também para promover e difundir o engano. E por isso é que em Mateus 24, de 23 a 25, o Senhor diz assim: então se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali ou está aqui, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, foi feita uma profecia sobre isto, e realmente nos dias de hoje nós vemos isso. E ultimamente eu tenho visto várias notícias. Existe um no Brasil que já há muitos anos que é conhecido, que diz que é o próprio Cristo encarnado, que nem vou dizer o nome para não estar a promover. Vi também há pouco tempo na Austrália, há questão de meses, uma notícia de agora que se levantou na Austrália e criou uma seita qualquer, e ele diz que é a encarnação do próprio Cristo. Enfim, hereges, blasfemos, homens diabólicos que estão realmente a fazer esta obra que é profética, que a Bíblia assim o profetizou. Então, quando o Senhor Jesus diz em Mateus 24, de 4 a 5, acautelai-vos que ninguém vos engana, ele indica que é preciso que nos últimos dias haja um grande discernimento da parte dos filhos de Deus para provar todas as coisas, para poder ver o engano por aquilo que ele é. Eu falo algumas línguas, por exemplo. Se alguém me vier perguntar como é que se diz olá, tudo bem, não é? E eu disser, por exemplo, o Genki desu ka, em japonês. Mas se a pessoa crê que eu disser, que eu falo bem japonês e que eu sei o que eu estou a dizer, não é? Ela vai acreditar que é assim e a seguir vai repetir aquilo que eu disse. Mas se eu, em vez de dizer o Genki desu ka, que é o olá, tudo bem, eu disser outra coisa qualquer em japonês, não é? Que não interessa o que quer que seja, mas ela não sabe o que aquilo quer dizer, ela vai acreditar que aquilo é verdade. Porquê? Ela não fala japonês. Eu posso inventar qualquer outra frase em japonês e dizer-lhe que é assim, inclusive até dizer algumas asneiras, algumas palavras porcas, alguma ordinarice, e ela vai repetir aquilo a seguir à frente, porque ela vai acreditar que eu disse a verdade, não é? E então, isto é uma vergonha que aconteça com a palavra de Deus. Quando as pessoas ouvem pessoas a falar sobre a palavra de Deus, mas depois não veem na Bíblia comprovado que aquilo que está a ser dito tem realmente uma realidade bíblica comprovável, estas pessoas estão a acreditar nas coisas só porque os seus falsos mestres, os seus falsos pastores, os homens na internet, até eu, se vocês estão a ver os meus vídeos e vocês estão a ouvir aquilo que eu digo, peguem na Bíblia e abram nas passagens que eu cito. Eu cito imensas passagens ao longo de um estudo e é suposto vocês lerem e acompanharem, pausarem o vídeo e acompanharem, para vocês verem que eu não estou a inventar nada. Tudo está na palavra de Deus escrita. Portanto, nós temos que ter esse sentimento de responsabilidade de nos acautelarmos para que ninguém nos engane. Correto? Não é? E em Mateus 7, de 15 a 20, também diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque eles vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por os seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, quando as pessoas abrem a boca para falar, os seus frutos, não é? E até se aquilo que eles dizem está comprovado na Bíblia, se nós ouvimos uma pessoa dizer uma coisa, abrimos a Bíblia e a Bíblia diz uma coisa completamente oposta àquilo que ele está a dizer, nós aí começamos logo a pôr em causa se estas pessoas realmente estão a vir até nós enviadas por Deus, não é? E se estas pessoas têm o conhecimento de Deus e têm um compromisso sério e honesto com Deus, porque não há uma sintonia, não há uma linguagem idónea, não é, entre aquilo que sai da boca e depois entre aquilo que é comprovável, não é, na realidade. Portanto, nós temos que ver realmente provar se aquilo que chega até nós é a verdade de Deus, se os homens que estão diante de nós são homens de Deus, para que não estejamos numa igreja a ouvir engano e a sermos
cada vez mais firmados no engano e para depois nos tornarmos resistentes à verdade, que é o que acontece com muitas pessoas que nós conhecemos que estão em igrejas falsas. Nós evangelizamos estas pessoas, dizemos: vocês têm que ter cuidado, vocês têm que sair dessas igrejas onde reina o engano. Mas lá eles estão tão agradavelmente sentados naquelas igrejas, eles são tão amigos e compinchas daquelas pessoas, eles gostam tanto do louvor lá com as baterias, eles não querem sair, porque eles acham que ali, porque o compromisso com a verdade não é aquilo que eles têm por mais importante. O convívio, a comunhão, aquele ambiente que eles já estão tão habituados ali, eles não querem largar aquilo, porque eles acham que ali há alguma coisa que é boa para eles, então eles não querem largar. Mas se ali não há verdade, tudo que há ali não é bom. E então nós temos que ter esta ideia constante e permanente que os falsos profetas, os falsos mestres, os anticristos, não são só os falsos pastores. Muitas pessoas acham que um falso profeta é um falso pastor, mas isto não é verdade. Um falso profeta é qualquer homem que, dizendo-se crente e defensor da verdade, ensina e promove coisas contrárias à verdade. Um falso profeta pode bem estar sentado ao seu lado no culto de uma igreja, ou pior, ser você mesmo. Portanto, muito cuidado. Muitas pessoas acham que só os pastores é que podem ser falsos profetas, quando eles próprios se têm tornado falsos profetas, promovendo o engano, estando contrários à palavra de Deus. Então, este é mais um dos sinais que temos de ter cuidado. O sinal dos falsos mestres, que realmente nós temos visto que cada vez são mais neste mundo. Portanto, quando nós descobrimos onde há uma igreja bíblica, onde há um pastor bíblico, nós devemos agarrar essa igreja e, com todo o zelo, com todo o compromisso, servir essa igreja e ajudar esses irmãos, ajudar esse pastor em tudo, para que ele continue a fazer essa boa obra e nós sermos edificados em igreja através da sua liderança, porque ele é realmente alguém digno de nos fazer ver o grande pastor das ovelhas, que é o Senhor Jesus. Se as pessoas estão em igrejas onde não há homens assim, então saiam delas e procurem as igrejas onde há. Então, o sinal que vem a seguir, que eu quero falar aqui, é o sinal do prazer, o sinal da diversão e do entretenimento, que é o que nós mais vemos nos dias atuais. Pessoas completamente entregues ao prazer, à farra, à festa. É isto que as pessoas querem. E isto é um sinal bastante evidente que nós estamos à beira dos dias do fim, porque cada vez mais é o prazer, é a festa, é o entretenimento, é o deboche do mundo que as pessoas realmente buscam em primeiro lugar, e não o reino de Deus e a sua justiça.